Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia da palavra de hoje contém uma riqueza muito grande e poderíamos assim tratar muitos temas da nossa fé que esse evangelho nos traz. Porém, nosso tempo aqui é curto e por isso me vejo na necessidade de escolher um dos temas que esse evangelho se nos apresenta. E é uma das recomendações de Jesus. Um tema importante, mas esquecido e ignorado por muitos cristãos hoje. E é o tema do juízo de Deus. Esse juízo que será pessoal e universal. Nos ensina a Escritura e a Igreja. Juízo que terá como sentença a possibilidade somente de a salvação ou a condenação. Diz o Senhor no Evangelho: procura reconciliar-te com o teu adversário. Estas palavras de Jesus nos convidam a recordar as verdades últimas da nossa fé. Aquelas que quando nós fazíamos catequese, a catequista nos ensinava com o nome Os Novíssimos. E por que verdades últimas? Porque elas são definitivas, irreversíveis. Elas acontecem uma vez e seus efeitos perduram por toda a eternidade. E quais são elas? Morte, juízo, céu, inferno. Esses são os novíssimos. E essas realidades sempre estiveram muito presentes na vida dos cristãos ao longo da história. Quem aqui tem mais idade, quem já é vovô e vovó, vão se lembrar que não faz muito tempo as pessoas morriam em casa, rodeadas de seus familiares, de seus amigos mais próximos, e muitas vezes de crianças. Era uma coisa natural, a pessoa ir crescendo e amadurecendo na vida, presenciando o fato da morte. Hoje, as pessoas morrem no hospital, no gelo e no frio do hospital. As nossas igrejas antigas, a maioria delas tinham sempre uma pintura do juízo de Deus, do juízo final. Tem uma muito famosa no Vaticano, Capela Sistina, onde o paredão do altar todo gigantesco é pintado com o juízo final de Michelangelo. Belíssimo. Tudo isso são como que recordações silenciosas, eram recordações silenciosas, mas constantes, dessas verdades últimas da nossa fé. Mas hoje na nossa sociedade odierna, falar do juízo, da morte, do inferno, do paraíso, parece que são temas proibidos. As pessoas parece que ficam incomodadas quando se tocam esses temas, não gostam de ouvir, preferem que se fale de outras coisas. E assim, a humanidade acaba ignorando essas verdades, caminhando sem rumo, sem saber o que nos espera com certeza. Então, façamos uma reflexão sobre o juízo final e a necessidade de estarmos bem preparados para esse encontro com o Senhor. Imagine que ao chegar em casa, você abre a caixa de correio e encontra ali uma intimação da justiça, onde o juiz te intima a comparecer no tribunal semana que vem para disputar a posse da sua casa. Alguém foi à justiça e disse que a casa onde você mora, que você comprou com tanto esforço e dedicação, alguém está dizendo que não é sua, que é daquela outra pessoa. E o juiz vai decidir se a casa fica com você
ou vai para aquela outra pessoa? Imagina o susto, a aflição. Quanto medo e angústia não passaria pelo teu coração até o dia do julgamento, sabendo que você poderia perder a casa que é sua, o seu lar, ali onde você tem o seu aconchego, a sua proteção. Pois bem, esta comparação, essa semana próxima, na verdade, pode ser comparada com o tempo de vida que ainda temos aqui na terra. E nós caminhamos neste mundo também para um juízo no qual não se pleita a posse simplesmente de uma casa, mas se pleita a vida eterna, a felicidade eterna, a presença de Deus por toda a eternidade. E parece que isso pouco nos preocupa. A gente percebe que reina um grande espírito de indiferentismo no povo cristão. Parece que não é algo importante. Como é possível viver despreocupados, tendo diante de nós uma realidade assim importante, que nos espera a qualquer momento? Deus sabe a hora de cada um, não sei, às vezes até esta mesma noite. Esta parece a atitude do célebre transatlântico chamado Titanic, famosíssimo, acho que todo mundo aqui conhece bem a história. Esse transatlântico, ele foi batizado com o nome de Titanic, em alusão aos personagens da mitologia chamados titãs, que eram aqueles que enfrentavam a Deus. E no batismo desse transatlântico, as pessoas diziam que nem Deus o poderia afundar, de tão robusta e potente que era aquela embarcação. E no entanto, nós sabemos bem o desfecho dessa história. Na primeira viagem, afundou. Como evitar essa desgraça na nossa vida? Como evitar que o barco da nossa vida afunde no meio da viagem sem chegar ao destino final, que é a vida eterna? Como evitar isso? Jesus nos dá a resposta, e Ele nos diz assim: entra em acordo com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele. Diz Jesus, 2 homens estão indo ao tribunal para resolver uma disputa. Um sabe que tem a razão, e o outro não tem a razão, e também o sabe. E nós somos um destes homens, e nós vamos ao juízo, caminhando junto com o próprio juiz, que é Jesus. E durante o caminho, ou seja, na nossa vida, o caminhar da nossa vida, Jesus não é juiz, Jesus é amigo. Jesus é advogado nosso diante do Pai. E na parábola ele é chamado adversário, no sentido de que está à nossa frente. É uma palavra que vem do latim ex adversus, aquele que vai na frente, aquele que vai adiante. Jesus vai na nossa frente com o seu ensinamento, com suas palavras, com a sua graça, nos incentivando e nos chamando à conversão, à mudança de vida. Jesus está à nossa frente nos motivando à conversão. Ele está conosco e Ele nos convence de nos converter e nos arrepender de nossos pecados. Então, o que fazer? Colocar-se de acordo enquanto estamos a caminho. Reconhecendo o nosso pecado, arrependendo-nos e confessando-os a Deus por meio da igreja. E a confissão sacramental é o meio ordinário que a igreja nos dá para nos colocar de acordo,
com Deus, com o próximo, conosco mesmo. Diz assim a primeira leitura: diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal, e ele receberá aquilo que preferir. Ninguém vai para o céu sem querer. Ninguém vai para o inferno sem querer. Quem está no céu é porque quis. E quem está no inferno é porque quis também. Porque céu e inferno são uma consequência lógica da nossa vida nesse mundo. Se eu fui bom, se eu busquei a santidade, se eu vivi a bondade e a caridade, o céu é certeza. Se eu fui mal, se eu não olhei para o meu próximo, se eu vivi uma vida egoísta, o inferno é uma certeza. Ele receberá aquilo que preferir. E para os que se reconciliam pelo caminho, diz assim a segunda leitura de hoje: o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Tamanha é a maravilha daqueles que terão diante de Deus na vida eterna. O céu, o paraíso, a vida eterna junto de Deus é algo tão maravilhoso, tão grandioso, que nós não temos capacidade nem de imaginar na milésima parte. Nos foge. Não tem como fazer uma comparação com as coisas aqui da terra, porque é algo tamanho maravilhoso o que Deus tem preparado para aqueles que o amaram, para aqueles que lhe foram fiéis. Portanto, meus amados, não percamos a oportunidade de estar sempre reconciliados com o juiz, sempre prontos para o encontro com ele. Não deixemos para buscar a santidade, para viver a bondade amanhã. Façamos hoje. Amanhã não é certeza, mas hoje é. Por isso, viva a tua vida cristã, viva a caridade, viva a bondade hoje. A conversão hoje. Não postergue a santidade e a conversão para amanhã, porque devemos nos reconciliar com o juiz enquanto estamos a caminho. Que assim seja.